Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. De fato, no leste do Texas, um dos pastores me disse que na sua cidade havia um cara na cidade que tinha um restaurante e, claro, estavam no distrito onde nos restaurantes não se podiam vender bebidas. Vocês sabem que debaixo dos panos tudo acontecia. Bem, ele foi à igreja dele. O pastor sempre o convidava e finalmente ele foi ao altar. Nasceu de novo, foi salvo. Então eles não sabiam exatamente o que buscar, mas buscavam ver o Espírito Santo. Eles não sabiam que podiam receber o Espírito Santo como um dom pela imposição de mãos. Então ele lutava, buscava ser cheio do Espírito. Semana após semana, culto após culto, meses passaram. E ele não recebeu. Bem, o pastor me contou pessoalmente que ele foi convidado para falar num funeral numa igreja onde ele pastoreou. Ele foi de carro e não conseguiu voltar a tempo. Um evangelista pregou, ele não conseguiu chegar ao tempo do culto da noite, mas ele chegou na madrugada, 2 ou 3 da manhã, e quando foi para a cama a esposa disse, aposto que você não adivinha o que aconteceu hoje à noite. Ele disse, fulano foi batizado, e a esposa, sim, ele foi batizado no Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo. Amém! E esse pastor me disse que na noite seguinte ele não veio à igreja. O avivamento continuava 3 dias e 3 noites, ele não veio. Então o pastor foi no negócio dele e falou, homem, qual o problema? Ah, pastor, você não ouviu que eu consegui? Mas não acabou. Amém? Apenas começou. Você tem que continuar. Howard Carter, que era um supervisor das Assembleias de Deus na Grã-Bretanha no começo do século, disse que não devemos esquecer que falar em outras línguas não é apenas a evidência inicial, há outras evidências de ser cheio com o Espírito Santo, mas falar em outras línguas é uma experiência contínua para o resto da vida de alguém, para dar assistência na adoração a Deus. Aleluia! Isso é, falando em orar em outras línguas, é um ribeiro em movimento que nunca deve secar. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Então, aquele que fala numa língua desconhecida não fala a homens, mas a Deus, pois nenhum homem o entende uma vez que está no Espírito. Ele fala mistérios. Bem, você pode pelo Espírito, às vezes Deus pode te fazer entender o que você está orando. Você pode ter a interpretação do que você está orando, acontece comigo às vezes. Ou você também pode ter uma visão. Agora a Bíblia diz no capítulo 10 de Atos que Pedro subiu ao terraço para orar, lembram? E ele caiu em um transe. Bem, ele estava no Espírito? Aleluia! Amém! Ele estava no Espírito? Sim, estava no Espírito. E ele caiu em um transe. E ele viu esse lençol gigante descendo do céu, preso pelas 4 pontas, e todos os animais, quadrúpedes e répteis, puros e impuros. E uma voz disse a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Sou judeu, jamais comi algo impuro com a minha boca. Isso aconteceu 3 vezes, e então aquilo voltou para o céu e desapareceu. Ele não sabia o que tudo aquilo significava. Ele estava lá em cima no terraço orando, se perguntando o que aquilo queria dizer, e o Espírito Santo vem, porque ele está no Espírito agora. O Espírito Santo pôde falar com ele. O Espírito Santo disse, 3, a Bíblia diz que o Espírito Santo disse a ele, 3 homens te procuram no portão de entrada, vai com eles em nada duvidando. Os 3 homens foram enviados por Cornélio, vocês lembram? Então Pedro foi com eles. Bem, ele teve aquela visão para mostrar como os gentios não eram impuros. Ele sabia que teria problemas. Então ele levou os 6 irmãos da circuncisão com ele como testemunhas, e enquanto Pedro ainda falava com eles, o Espírito Santo desceu sobre eles como foi no princípio. Como eles sabem? Pois os ouvimos falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia! 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 Então você pode entrar no Espírito. João entrou no Espírito no dia de sábado, e ele teve essa visão. Você pode entrar no Espírito, glória a Deus, orando em línguas. Entrar na presença de Deus, aleluia. Você pode entrar no Espírito, às vezes, simplesmente, caindo num transe.
Eu já passei por isso algumas vezes. Às vezes você entra no espírito simplesmente, em um momento você está na carne e no outro momento você está no espírito. Então, o Senhor, em 1952, em dezembro de 52, aqui no estado de Oklahoma, eu estava conduzindo o encontro na parte sudeste do estado, em Broken Bow. Eu fiquei na casa de um pastor e ele e eu, depois do culto, estávamos sentados, sabe, em um trailer, comendo um sanduíche. E vocês conhecem, sabem como são os pregadores. A gente fica pregando um para o outro, discutindo sobre a Bíblia e o tempo voa. E já estávamos fora da igreja há algum tempo. Mas eu notei que a filhinha dele veio correndo, chegou perto e disse: "Papai, já são quase 11 horas, faltam 10 para as 11. E ela disse: "Eu tenho que levantar para a escola amanhã. Você sempre ora para eu ir para a cama, venha orar comigo." Olhamos um para o outro e dissemos: "Meu Deus, realmente nem vimos o tempo passando." Então ele levantou e começou aí e disse: "Vamos, querida, vamos nos ajoelhar, eu e o irmão Reagan vamos orar para você ir para a cama." E eu não esperava que nada daquilo acontecesse, como nunca esperei que fosse o primeiro homem a pisar na lua. E vocês sabem que eu nunca esperei isso. Então, ele veio e se ajoelhou ali na frente da cadeira onde estava sentado, e a sua filha se ajoelhou junto a ele. Bem, ele disse: "Irmão Reagan, venha se juntar a nós." Então eu saí da minha cadeira, sabe, na carne, sem esperar nada do que aconteceria, mas quando eu me ajoelhei, parecia que eu me ajoelhei dentro de uma nuvem branca que me cercou. Os meus olhos estavam abertos, tínhamos acabado de começar a orar, mas com meus olhos abertos eu não conseguia ver nada. Era uma neblina densa e branca. Eu não conseguia ver a mesa ali, eu não conseguia ver mais nada. Tudo que eu vi foi Jesus ali parado onde era o teto daquele lugar. E ele imediatamente começou a falar comigo. Ele disse: "Eu vou te ensinar sobre o diabo, demônios e espíritos malignos. Dessa noite em diante, o que é conhecido na minha palavra como discernimento de espíritos vai operar na sua vida e ministério." Agora entendam isso. Quando você estiver no espírito, eu não fico no espírito o tempo todo. Você fica? Não, ninguém fica. Temos que aprender a viver nos dois reinos. Amém? Aleluia! Então ele continuou e falou comigo por 1h30. Eu não vou entrar nisso, é outra história. Mas ele falou comigo por 1h30. E demonstrou para mim como os demônios agem, como operam e como lidar com eles. Bem, no culto seguinte, veja, isso foi em dezembro de 1952. E eu terminei aquele encontro. Na verdade era um seminário, queriam que eu ensinasse lá. Então eu fiquei por algumas semanas e fui para casa para o Natal. Bem, depois do Natal, meu próximo encontro foi em Tyler, Texas, no Templo Central das Assembleias de Deus. Então eu fui até lá e comecei no último domingo de 52. E então entramos em 1953. Bem, o irmão D.D. Lois era o pastor. Ele disse a mim: "Irmão Reagan," porque a última igreja que eu tinha pastoreado não era muito longe dali, "você lembra da minha pequena sobrinha?" E eu disse: sim, eu lembro, é uma adolescente, ela vinha aos domingos com alguns jovens visitar nossa igreja às vezes. Bem, para encurtar a história, ela tem câncer, ela tem 23 anos hoje, ela tem câncer nos 2 pulmões. E ela está acamada, estão alimentando ela 6 vezes por dia e ainda assim ela está perdendo peso. Eu creio que ela será curada nesse encontro. Bem, eu não falei nada porque não estava inspirado a falar, não tinha inspiração para falar, estava completamente na carne. Mas eu disse: sim, ela irá, porque eu cria que ela seria curada. Bem, eles não me pediram para ir à casa orar por ela, isso também é bíblico. Esse deve ser o trabalho do pastor. Não me pediram para ir à casa, mas em igrejas menores com 200, 300 pessoas, a igreja tinha umas 270 aos domingos, algo assim. Mas em igrejas menores eu apenas tinha cultos de cura às terças e sextas à noite, falando sobre o assunto. Eles a tiraram da cama e a trouxeram.
A colocaram numa sala anexa onde as pessoas de cama ficavam pela dificuldade em estar na multidão. A colocaram na sala e ela poderia ouvir a mensagem, e então a trouxeram, tinham que carregar ela. Sabe, 3 pessoas tiveram que levantá-la, carregá-la e trazê-la até o seu assento. E quando chegou a vez dela, a trouxeram, e eu impus as mãos sobre ela, ministrando com a unção da cura, e nada aconteceu. Eu sabia que a unção estava lá, não sei por que ela não recebeu. Então a tiram da cama na sexta noite e a trazem. E então na segunda semana a tiraram da cama, terça, e então, sexta noite, 4 vezes, eu impus as mãos sobre ela. Então, chegamos na terceira semana. Eu pensei, por que continuaríamos na terceira semana? Temos que ser sensíveis ao Espírito. As pessoas pensam que pomos Deus numa caixa, o Espírito Santo numa caixa. Sabe, se vamos ter 3 cultos, vamos fazer assim, assado, Deus vai fazer assim, assim, assim. Sabe, tem que ser assim. Bem, ele pode fazer na 4ª noite. Apenas seja sensível ao que ele está dizendo. Amém? Então chegamos na terceira semana. Pela 5ª vez, a trouxeram à fila de cura. Outra vez, já haviam se passado 3 semanas agora, desde que o Senhor tinha dito a mim, quando estiver no Espírito. Quando você estiver no Espírito, o que é conhecido na minha palavra como discernimento de espíritos, vai operar na sua vida e no seu ministério, quando você estiver no Espírito. Então era a minha primeira experiência nessa linha. Então, eu não falo disso o tempo todo porque há pessoas que não são cristãs ou outras que não acreditam nisso. Eu apenas ministro cura a elas, mas eu sei tudo isso, então eu apenas imponho as mãos sobre elas. Eu não fico esperando para ver o que vai acontecer. Eu apenas, como o Norvel Reis diz, eu imponho as mãos e vou cuidar da minha vida. Mas impus as mãos sobre ela e de repente estava no Espírito. Senhor, como assim? Bem, eu dei um passo para fora deste reino e fui para o reino sobrenatural. Meus olhos físicos estavam bem abertos. Mas eu não via os bancos dali do altar. Eu não via as pessoas. Eu não via a igreja. Eu nem mesmo a via com meus olhos físicos. Eu estou de pé em uma nuvem branca. Graças a Deus pela glória. Eu vejo a mim e a ela ali parados. Eu vejo pendurado no seu pulmão esquerdo, e foi onde o câncer começou, uma pequena criatura como um macaco. Quando eu digo como um macaco é porque tinha um tamanho de um macaco. O corpo era como de um macaco e a face como de um humano. E estava se agarrando ao corpo dela. E eu apenas falei com ele. Veja, o discernimento de espíritos é ver no reino do Espírito. Agora veja, você pode, pela palavra de conhecimento, ter conhecimento de um espírito, mas isso não é ver o espírito. Você pode lidar com espíritos apenas pela palavra de conhecimento. Eu já lidei com espíritos assim. Por exemplo, quando estávamos pastoreando, lá em 1943, e tínhamos o irmão Paul Hinter. Por favor, irmão Paul, levante-se. Queremos te dar as boas-vindas e te honrar. Glória a Deus. Amém. Irmão Paul Hinter, de Farmersville, Texas. Eu conto tantas histórias às vezes que quando meu filho Ken tinha 5 anos, ele perguntou à sua mãe: Mãe, todas essas histórias que o papai conta quando está pregando são de verdade ou são só pregação? Eu não estou só pregando, você sabe. Paul, sabe, eu sei que ele já conhecia o Senhor antes, mas está conosco desde que começamos sendo pastor. Aleluia. Já fazem 54 anos e ele ainda vem para esses encontros, meu Deus. Ainda é meu amigo e me ajuda no ministério, graças a Deus. Mas num culto de maio de 43, uma senhora trouxe sua irmã na cidade de Wichita Falls, Texas. Eu tenho senso suficiente para saber que as pessoas podem estar doentes na cabeça como ficam no estômago. Você fica doente no estômago e age engraçado às vezes. Fica doente na cabeça e age mais engraçado. Amém. Mas eu também sei que um espírito pode estar envolvido. Então, eu disse, Senhor, você tem que me mostrar, porque se for apenas uma doença, se for apenas uma coisa física, então vamos ungir com óleo, impor as mãos e ministrar a cura. Mas se for um espírito, terá que ser confrontado. Bem, nós oramos, minha esposa e eu, e aquelas 2 senhoras, a senhora que veio com outra senhora, a irmã sentou-se ali no meio do chão como uma estátua, parada olhando para o nada, como se estivesse em outro mundo.
E depois de 45 minutos orando no Espírito, você tem que entrar no Espírito. Depois de 45 minutos orando em línguas no Espírito, o Espírito Santo disse para mim, vá para a frente dela e diga, saia espírito imundo. E então eu sabia que havia um espírito imundo por trás daquilo. Em nome de Jesus, eu sabia, ele sabia e ela sabia. E ela foi completamente liberta. 19 anos mais tarde, perguntamos à irmã dela, como está sua irmã? Ah, ela está bem. 19 anos, maravilhosa. Ela é chefe de contabilidade de uma grande loja e ensina na escola dominical. Doida de pedra com 43 anos de idade. Graças a Deus pelo Espírito Santo, agora, como eu disse, por palavra de conhecimento, desde o momento em que fui batizado com o Espírito Santo, falei em outras línguas, a palavra de conhecimento começou a se manifestar. Não sei como começou, mas percebi que tinha algo que muitos não tinham. Mas é o mesmo Espírito Santo, eu achava, talvez eu tenha o Espírito errado. Porque eu sabia coisas. Mas eu disse para mim, ei, peraí, eu não tinha aquilo até que consegui isso. Eu não tinha isso até que comecei a falar em línguas, então um deve vir com o outro. Amém. Glória a Deus. Mas então era a minha primeira vez desde então que por palavra de conhecimento lidei com demônios. Ele falou que estava lá, então eu soube. Amém. Agora, estávamos a minha esposa e eu, e outro ministro e a sua esposa, em 1949, na semana da independência de 1949. Dirigimos de North Texas. Estávamos no leste do Texas, minha esposa e eu fomos ao norte, encontramos com eles e nós fomos para o leste do estado para orar pela esposa de um pastor que estava de cama com câncer terminal. Bem, oramos por 2 dias e 2 noites. E ele e eu, nós dormimos em colchões que colocaram na sala de estar, o pastor com quem eu fui. E eu fiquei por 2 dias e noites, em 49. Eu aprendi sobre fé em 34, quando saí da cama. Eu disse a ele, eu nunca orei tanto na minha vida sem ter uma resposta. Nem sempre é a resposta que eu quero, mas eu tenho resposta. Às vezes Deus me diz para ir embora. Então eu vou para casa. E sempre houve um tempo assim. Bem, se é para ser assim, que seja. Amém? Então, eu disse, nós não temos nenhuma resposta. E eu acredito que isso, sabe, eu não sabia tudo o que eu sei hoje. Deve ter sido aí que nós nos enganamos. Eu disse, há uma pequena cidade aqui perto com 15 mil pessoas e há uma estação de rádio lá. Se o rádio do seu carro não consegue sintonizar essa estação local, você não liga para lá e diz, é melhor consertar essa estação de rádio porque meu carro não sintoniza. Não, você trabalha no receptor. E eu disse a ele, temos trabalhado no emissor. Deus cure essa mulher. Eu não sabia o que sei hoje, mas no que diz respeito a Deus, ele já tinha curado a mulher. Porque ele já fez tudo o que tinha que fazer, lançou as enfermidades sobre Jesus. Temos trabalhado no emissor e não há nada de errado com o emissor, vamos trabalhar no receptor. Ele disse, parece razoável para mim, só tínhamos dormido 4 horas por noite. Então eram 4 horas da manhã enquanto falávamos, e às 8 da manhã entramos no quarto de novo. E o pastor disse, diga a eles o que você me disse. E eu disse, bem, a mulher na cama começou a chorar e ela disse, bem, eu sei, deve ser eu. E eu disse, não foi isso que eu quis dizer. Não, com certeza. Você não entendeu. Talvez eu não tenha explicado direito. Você pediu perdão a Deus e ele te perdoou? Ele te perdoou, então? Não é isso? Não, eu estou falando de todos nós. Vamos olhar para a recepção. Vamos levantar a antena do nosso espírito. E então naquele pequeno quarto, não sei, talvez de 2 por 3, sabe, com papéis de parede, sabe, 5 pessoas orando em outras línguas, bem alto, sabe, a voz batia na parede, sabe, em todo lugar. Se você parasse de orar, ninguém perceberia, mas eu continuei ali orando, seguindo o fluxo, e algo me disse, vá para a frente da cama. E eu disse, eu pensei, eu saí do espírito. Eu voltei para o natural. Quando a minha mente dominou, sabe, eu voltei para o natural. E eu disse, bem, essa mulher precisa ser curada de câncer terminal. Que diferença faria eu ir para a frente da cama? Ficar na frente da cama? Eu estou aqui na cabeceira, onde a cabeça fica, impondo minhas mãos na testa dela e orando. Então eu voltei a orar e de repente eu voltei a estar no espírito. Eu estou falando sobre o que significa estar no espírito.
eu voltei a estar no espírito, e outra vez eu ouvi a palavra fique de frente para a cama. E então eu voltei ao natural. Comecei a pensar. A unção me deixou. Comecei a pensar. Que bem isso faria a essa mulher. Como isso traria cura. Bem, imagine usar a mente no lugar de Jesus com aquele homem cego. Ele cuspiu no chão, fez um pouco de lama, pôs nos olhos do cego e disse: vá se lavar. Como isso curaria alguém? Mas veja, um ato de fé. Então, eu voltei a estar no Espírito de novo, voltei a orar em línguas e... Então eu estou no Espírito e a terceira vez vá para frente da cama. E eu disse a mim mesmo, bem, a única forma de eu descobrir se isso é real ou não é simplesmente fazer. Então me levantei, abri os olhos, olhei ao redor, todos de cabeça baixa, todos de olhos fechados, todos orando alto em línguas, todos no Espírito. Então fui e fiquei aos pés da cama com os meus olhos abertos. Sabe, a Bíblia diz para vigiar e orar. Então mantive meus olhos abertos. Então lá estou eu aos pés da cama orando em outras línguas. E eu disse, ninguém sabia onde eu estava, todos de olhos fechados orando. Quando de repente minha esposa se levanta, ela não abriu os olhos, mas ela se levantou. E veio e ficou aos pés da cama. Veja, ela estava orando em línguas. Orando em línguas. Ela com os olhos fechados não abriu, e eu de olhos abertos olhando. Então ela para de orar em línguas e começa a falar em outra língua. Você sabe, a Bíblia diz que há outra língua. Ela começa a falar em outra língua, e quando ela fala nessa outra língua, eu entendi como se ela falasse em inglês. E o que ela me disse foi, vá, fique em pé na cabeceira da cama e diga, saia espírito de dúvida e medo, em o nome de Jesus. Então eu fui para a cabeceira da cama e disse, saia, espírito de dúvida e medo em o nome de Jesus. Bem, esse câncer se espalhou por seu corpo inteiro, mas começou no seu seio esquerdo. E eu vi, como vejo vocês aí sentados, uma criatura do tamanho da minha mão, parecia um pequeno morcego preto, saiu daquele seio e voou pela janela. O pastor com quem eu fui estava em pé na janela. Ele me disse, algo passou por mim. Eu disse, eu sei, acabei de ver. Ele não viu nada, mas disse, algo passou por mim. Ela se levantou imediatamente. Andou por toda a casa, glória a Deus, passou a tarde conosco e comeu melancia conosco.